Deputada pelo PL, Carla Zambelli. Bom dia, senhora. Como vai a senhora? Bom dia, Datena. Tudo bem e você? Vamos bem, né? Mas com esses casos que acontecem por aí, a gente relembra. É muito difícil você ver a situação da mulher brasileira hoje em dia. Você vê que essa moça teve a vida arrebentada pelo próprio pai, que se julgou, não é nem juiz e executor, ele se julgou Deus. Ele achou que devia tirar da vida dela, o amor da vida dela, o garoto, simplesmente fuzilou o garoto, fuzilou a mãe do garoto, que caiu em cima do menino para protegê-lo, e fuzilou o pai também. Então, é difícil a gente conviver com essa situação de violência que nós enfrentamos no Brasil de uns tempos a essa parte. Não, deputada? Não é só difícil, como também a gente percebe que muitas vezes, quando a polícia consegue pegar o elemento, aí tem audiência de custódia, muitos são soltos, né? A gente tem mais de 340 mil condenados e sentenciados no Brasil que estão em liberdade, muitos deles, se tivessem na cadeia, não estariam cometendo e reincidindo no crime. Aí a gente tem uma cadeia também que só serve de pós-graduação para o crime, mais nada. A gente tem uma condenação com progressão de pena, que é uma baita injustiça, que as pessoas deveriam cumprir, os condenados, sentenciados, os criminosos deveriam cumprir as suas sentenças dentro da cadeia. Eu tenho vários projetos para poder, inclusive, reduzir essa questão da progressão, né, não deixar o criminoso sair tão rápido da cadeia. A gente aprovou recentemente, tendo uma lei muito boa, que é a Henri Borel, que é uma lei que protege um pouco mais as crianças assassinadas, né, como aconteceu com a Henri Borel. Então, torna crime hediondo, aumenta a pena, e tem uma série de coisas boas aí para a gente poder ter mais justiça. Se a gente tivesse menos impunidade, Datena, como esse caso aí, que foi preso o pai, apesar de ter sido muito angustiante para Isabela, né, mas se a gente tivesse mais a justiça sendo feita, a gente teria menos casos como esse. A senhora fez uma análise correta e um breve relato do que acontece no Brasil, né? O Jungmann já havia dito isso, que cadeia para bandido é escritório, né? Tanto que a máfia do PCC e outras máfias dominam o sistema carcerário brasileiro. Você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas que moram nas comunidades não respondem às leis brasileiras, respondem à lei de bandido. Esse é o grande detalhe. E as vítimas do Brasil costumam ser vitimizadas 2 vezes. As que morrem 2 vezes. E a família que fica é penalizada várias vezes, com a inocência, às vezes, de quem deve muito e paga pouco pelos crimes terríveis que tem cometido. Bom, a senhora mais do que... Tem uma lei muito interessante que deve ser votada na semana que vem, que é do deputado Sanderson, é a 4557, que é para o fim da saidinha, aquela saidinha do Natal, saidinha do Dia das Mães, e ela, se Deus quiser, vai ser votada na semana que vem. Então já é um grande avanço, eu acho. Outra coisa que você comentou aí em relação à lei do crime nas comunidades, é lembrar que o STF proibiu a subida dos policiais nos morros do Rio de Janeiro, né? Então acabou que reforçou mais ainda o que você acabou de dizer, que a lei do crime equivale dentro dessas comunidades. Eu nunca vi isso. Da pandemia, os pelotões especiais de polícia não podiam subir o morro. Você imagina, a população, que é 99,9%, como em qualquer comunidade, que vive na mão da lei desses bandidos, que se disfarçam de boa gente, dando remédio, fazendo papel de Estado, onde o Estado não chega, né? Mas na realidade, eles sacrificam filhos de famílias, trabalhando de aviãozinho para entregar droga e de repente, no meio de tiroteios, morrem em bala perdida. Eles entram na casa de alguém, disse uma delegada para mim, uma delegada muito boa do Rio de Janeiro, eles entram na casa de alguém e falam, eu quero a sua filha. Mas como assim? Eu quero namorar a sua filha. Não, se eu não namorar a sua filha, você vai morrer. Eles tomam a residência das pessoas, entendeu? Agora, você imagine, isso uma delegada experiente pra caramba, uma delegada de primeira linha, linha de frente de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Bom, imagina você sem polícia.
porque já não tem lei. Imagina sem polícia para te defender num local como esse. É lamentável. Mas a análise da senhora foi perfeitamente correta. Quanto à progressão de pena, a senhora tem razão. Nós implodimos a lei quando lá atrás o Congresso Nacional permitiu que crimes hediondos tivessem progressão de pena. Não tinha. Esse é um crime hediondo. Esse cara não teria progressão de pena. Se ele tomasse 26 anos, ele ia cumprir os 26 anos. Tá? Só direito a banho de sol e talvez nem a visita, tinha que ser uma visita diferenciada, muito mais punitiva do que praticamente uma facilidade para quem comete crime como esse cara cometeu. Crime contra criança, crime contra mulher, crimes hediondos, sequestro, que é crime hediondo, que não dá chance de defesa nenhuma, não tinha progressão de pena. O nosso Congresso simplesmente acabou com essa perspectiva e dá ao bandido a possibilidade de matar, e é por isso que eles matam demais, e é por isso, por exemplo, feminicídio. Aumentou-se o tamanho da pena, mas não adiantou muito, porque o cara conta com a progressão de pena. Aquele Bruno que desapareceu com Elisa Samúdio, e antes torturou, depois entregou na mão de um matador profissional para desaparecer com o corpo dela, deve ter virado farelo de boi, entendeu? Esse sujeito está na rua já, depois do crime terrível que ele cometeu. Já começa que tomou 26 anos de prisão, foi comutada a pena para 23, e logo em seguida o cara está solto já. Está em liberdade, um péssimo exemplo à sociedade. Quantos criminosos cometem crimes terríveis estão na rua? Ou então tem progressão de pena. A mulher que mandou matar o pai e a mãe, que estavam dormindo através daqueles irmãos cravinhos, eu não quero nem falar o nome dela, é a Suzane Richthofen mesmo, mas ela saiu todos os dias de pai e mãe, ela estava na rua. Como é que você pode dar esse benefício a quem manda matar os pais dormindo? Então, está tudo errado, essa coisa tem que mudar. Bom, mas a senhora é uma das pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro, não há dúvida nenhuma, ele tem um apreço muito grande pela senhora. E como é que a senhora avalia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com as pesquisas apontando que o Lula está em primeiro lugar, mas que a diferença vem diminuindo ou coisa parecida? Datena, eu nunca fui uma pessoa que acreditou em pesquisas presidenciais, né? Por conta da amostragem. Eu sou uma estudiosa de estatística, e quando a amostragem ela é duvidosa, o resultado também é duvidoso. Eu conheço casos, por exemplo, do Datafolha ligando para colegas meus e começa perguntando quantas televisões tem em casa, quantos salários mínimos ganha, qual a formação, e diante de uma formação um pouco melhor, ou como o público do Lula é um público mais carente, eles acabam a entrevista, você não é o perfil que a gente está buscando para entrevistar. Isso acontece muito. O que acontece também são essas pesquisas sendo realizadas na porta de universidade. Porta de universidade, praticamente todos são Lula, porque a juventude está praticamente bichada com os professores que foram se infiltrando, né, nas redes públicas, até privadas também, e hoje o que a gente mais tem é a ideologização das crianças e adolescentes nas escolas e universidades. Então, se você faz uma pesquisa na frente de universidade pública, com certeza você vai ter uma maioria de Lula. E aí a pesquisa que a gente vê versus o que a gente enxerga nas ruas é completamente diferente, Datena. O Haddad outro dia comemorou que o Lula caminhou na rua e que 6 pessoas se aproximaram do Lula para conversar. Se o Bolsonaro caminhou um quarteirão, o quarteirão simplesmente fecha, né? No mesmo dia que o Haddad falou das 6 pessoas, o Bolsonaro estava saindo de uma pizzaria em Londrina e precisou chamar todo o policiamento, etc., porque simplesmente milhares de pessoas foram para as ruas ali, porque souberam que o presidente estava na pizzaria. Então, olha a diferença. Não é possível. Aí o Lula, quando o Lula, por exemplo, diz que vai estar dia 1º de maio, num ato perto da Paulista, ali na Charles Miller, e tinha muito pouca gente. O Bolsonaro sequer esteve no dia 1º de maio conosco e estava abarrotado de gente. 7 de setembro, então, que ele foi, efetivamente, né, foi uma das maiores manifestações que a gente já viu. Então, eu não consigo enxergar o presidente perdendo as eleições de 2022. Datena, sinceramente, eu acho que ele ganha, se não no primeiro turno, no segundo turno, com certeza.
Deputada, o presidente continua, ele insiste em fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro e principalmente questiona as urnas eletrônicas, dizendo que podem ser hackeadas, enfim, que não é um sistema seguro. A senhora acompanha essa mesma ideia? Acompanho sim, Datena. Eu sou auditora, né? Trabalhei em auditoria e consultoria durante 20 anos. Quando você audita um dado, você só consegue auditar se você tem comparabilidade. Se você não tem comparação de dados, você não tem como dizer que foi auditado aquele processo. Dentro da urna eletrônica já foram encontradas evidências de falta de transparência, tanto no processamento de dados da ponta para Brasília, né, quanto aquela sala secreta que diziam que não existia, mas que o próprio Jornal Nacional noticiou sobre a sala secreta há alguns anos. Ali muito pouca gente controlando um dado e só a observação não adianta. Eu estive com 13 embaixadores na semana passada, eles disseram, vocês vão chamar observadores internacionais? A gente disse, claro, tem que vir sim em observadores internacionais, mas os observadores de vocês são hackers? Porque vocês só vão conseguir notar alguma coisa de errado se tiver hacker mexendo na urna. Porque se tiver qualquer vírus lançado na urna, se tiver qualquer indício de fraude, a gente não consegue enxergar a olhos vistos, né? A gente tem, por exemplo, hoje um criminoso participando da eleição, uma pessoa que cometeu crimes, que foi condenada em primeira, segunda e terceira instâncias, e que no STF foi descondenado. Então, eu até escutei você falando do Moro, realmente o método dele não foi dos melhores, mas não foi só ele que condenou o Lula, né? A gente teve condenação depois em segunda instância, condenação na STJ. Não, o método foi ruim, o método Moro foi suspeito, isso não considera que o Lula seja inocente. Eu nunca disse isso, mas ele nunca vai ser preso pelo sistema que nós tivemos. A gente conseguiu a prisão em segunda instância, que era um estamento burocrático super necessário. 193 países, todos têm a prisão em segunda instância, muitos em primeira instância já. E aqui, o cara passa pela primeira, pela segunda, pela terceira, não vai para a cadeia. Então, dá a impressão que fizeram a segunda instância para prender o Lula. E dá a impressão que acabaram com a segunda instância para soltar o Lula. Isso não quer dizer Exatamente. Que o método suspeito do Moro significa que o Lula é inocente. Só que perante a justiça brasileira, ele nunca mais vai para a cadeia. Porque vai ter que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira instância, além do que o próprio Supremo, que aprovou a prisão em segunda instância e acabou com a prisão em segunda instância, abriu as portas do inferno. Saíram mafiosos da pior qualidade, André do Rap, bandidos da pior qualidade, GG do Mangue, foram todos beneficiados pela extinção da prisão em segunda instância. Além disso, psicopatas, criminosos sexuais e criminosos políticos também. A senhora está se referindo ao Lula, né? Mas não foi só o Lula que foi beneficiado pela prisão em segunda instância, pela extinção da prisão em segunda instância. Então o estamento burocrático judiciário, que era fundamental, foi simplesmente tirado do povo brasileiro, parece que para beneficiar normalmente a candidatura do presidente Lula. Parece que criaram um sistema para botar o Lula na cadeia e depois tiraram a segunda instância para voltar o Lula às eleições. Isso me parece uma coisa clara, bem definitiva. Não só isso, né? Soltaram Datena e depois também tornaram ele elegível porque descondenaram. A sua leitura é perfeita. E aí, vamos lá, se esse STF tirou a prisão em segunda instância, depois soltou o Lula e tornou ele elegível, esse mesmo STF tem 3 integrantes dentro do TSE. Então, quando você vê essa lógica toda acontecendo, você não pode pensar numa possível fraude, não estou dizendo que vai haver ou que houve, mas você não pode desconfiar da falta de transparência. E assim, a mesma coisa que você jogar baralho com um ladrão, né, e falar assim, será que ele vai roubar ou não? Não, vamos jogar, né? Não vamos nem prestar atenção se talvez ele está jogando, está com uma carta na manga ou não. Então, o que eu acho só estranho, Datena, é esse excesso de barulho que o TSE faz, o STF faz, para não, por exemplo, responder a 712
os 712 apontamentos que as Forças Armadas fizeram sobre a possível vulnerabilidade da urna. Então, se existe uma boa-fé para que haja transparência, por que não trabalhar em conjunto? Por que não? Eu acho até que quando eles convidaram as Forças Armadas, eles imaginaram que as Forças Armadas não teriam peritos do IME, do ITA, e aí acabaram deixando acontecer tudo aquilo ali, né? Quando eles perceberam que eles estavam percebendo, né? Quando eles notaram que as Forças Armadas perceberam a vulnerabilidade, eles criminalizaram o pedido de transparência. Como é que alguém pode criminalizar uma tentativa, um pedido, uma lei até de transparência? Porque eles fizeram um lobby pesado dentro do Congresso para votarem contra a PEC da Bia Kicis. Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, nos faz pensar, será que não poderia existir fraude? E aí, quando você vê peritos da Polícia Federal, que estudaram a urna, falando das vulnerabilidades, da possibilidade de deletar o log, da possibilidade de deixar um vírus dentro da urna, que 66% somente das urnas são confiáveis, os outros 30 e poucos por cento não são confiáveis. Não é estranho? 34% das urnas, assim, existe uma fragilidade. E aí, será que 34% não pode mudar o resultado da eleição? É tudo muito, muito estranho, Datena. Então, assim, e aí vem o Alexandre de Moraes e diz o seguinte: se alguém se atrever a falar da falta de transparência nas urnas, poderá ser preso. E eu vou caçar o deputado que falar isso. Eu estou enfrentando um processo de cassação no TSE. Pode ser que eu seja cassada, assim como o Francisquini foi. Porque eu, com imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos, estou falando de uma falta de transparência. Alexandre de Moraes se acha o Deus grande e poderoso que pode vir e falar, não, você não vai mais falar, senão você vai ser presa. Por qual crime? Então, duvidar das urnas virou crime. Criminalizaram a tentativa de transparência. Olha, se o Pentágono foi invadido, se de repente outros sistemas de inteligência americanos foram invadidos, se começaram a usar fax, telégrafo, porque foram hackeados, né? Uma das piores ameaças que existem hoje, além da guerra nuclear, é a guerra eletrônica, é a guerra virtual. Países procuram toda vez um sistema de defesa maior para os seus sistemas virtuais, né? Então, dizer que a urna é inexpugnável é falar além do limite do que é normal. Se todos os países do mundo se defendem, sistemas mesmo brasileiros foram hackeados há pouco tempo, né? Então, a criptografia hoje ela é hipervalorizada para impedir que hackers entrem na sua conta, ou que hackers entrem nos sistemas do governo. Então esses caras vão até onde você não pode imaginar. Você vê o tal de Snowden, da espionagem eletrônica e coisas parecidas. Quanto vale o espião desse que foi lá para a Rússia? Então dizer que é totalmente seguro é uma coisa totalmente inviável perto daquilo que você pode dizer que existe de fragilidade de sistemas virtuais, por mais importantes que eles sejam e por mais protegidos que eles sejam. A gente tem hacker que consegue coisas inimagináveis, inclusive os russos usam muito isso, a Coreia do Norte usa muito isso, então não há que se desprezar, tem que se valorizar o sistema de urna eletrônica até para impedir que ele seja hackeado, mas dizer que é inexpugnável realmente dizer demais. Se os caras conseguiram entrar no Pentágono, pode entrar em qualquer lugar, então é melhor se preparar com uma criptografia grande, mesmo porque não vai ter tempo de mudar, vai ser urna eletrônica mesmo. Para que ela seja confiável, você tem que começar desconfiando do sistema e torná-lo, sim, cada vez mais seguro. Porque se você fala que é super seguro, significa que você abriu a guarda. Estou dizendo, os países que vivem em guerra física têm mais medo de guerra virtual do que praticamente uma guerra física especificamente, porque de repente o cara pode entrar no seu sistema e parar produção de energia, descobrir planos secretos e daí por diante. Repito, se um sistema que era considerado inexpugnável como o do Pentágono foi invadido,
e outros sistemas são invadidos todo dia, você imagina se a urna eletrônica ainda é inexpugnável. Até para não perder a possibilidade de que seja, você não pode falar isso para melhorar o sistema de criptografia e impedir que isso aconteça, um hackeamento. Ah, mas não é online. Sei lá, pode ser programado, pode ser alguma falha, tudo tem uma falha. Para tudo que é perfeito existe uma falha. Se você fala que é perfeito, você não se aperfeiçoa ainda mais para chegar perto daquilo que é a perfeição. Esse é o meu ponto de vista. Ah, mas você confia na urna? Confio. Mas é bom confiar desconfiando e tomar as medidas para que não aconteça nenhuma programação, nenhuma interferência, porque se há possibilidade científica disso, as pessoas conseguem. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, muita gente fala em golpe, eu duvido que haja golpe, isso é uma coisa démodé, fora de moda, os militares jamais apoiariam um golpe, o presidente da República não pensa em golpe, mas ele diz que as eleições podem ser conturbadas. O que é que significa isso para a senhora e se a senhora entende como eleições conturbadas, eleições violentas? Olha, violência a gente enxerga da esquerda sempre, né, Datena? A gente vê, por exemplo, a esquerda invadindo prédios dos ministérios, jogando tinta na casa da Carmen Lúcia, onde a Carmen Lúcia mora. A gente vê a esquerda entrando, invadindo a Bolsa de Valores, a AproSoja, botando fogo em estátuas do Borba Gato, no Chile, incendiando igrejas e outros monumentos históricos, porque eles querem apagar a nossa história. A gente vê a esquerda ameaçando de morte. Eu, por exemplo, já devo ter... Eu tenho centenas de ameaças de morte, né? Ando com escolta 24 horas. E o tipo de trabalho que eles fazem sempre é violento. Você tem o MST, né, que inclusive tentou invadir uma fazenda anteontem em Montes Claros, e só não obtiveram sucesso porque os fazendeiros se juntaram, e agora como existe armamento dentro das fazendas, e ele é uma posse estendida, aí o MST ficou com receio e acabou desinvadindo a fazenda, mas a gente tem aí líder do MST, o Stedley, falando que se tirassem a presidente Dilma, eles iam pegar em armas. A gente precisa ter memória para essas coisas, né? Então, e aí quando a gente fala em violência, qual é a maior violência que já aconteceu numa eleição na história do Brasil? Tentaram matar o presidente. O presidente Bolsonaro tomou uma facada e só não morreu por um milagre. Então, se existe a possibilidade de ser violenta, nunca é da direita para a esquerda, nunca é dos conservadores para outros, mas sim da esquerda para nós. Então, existe toda uma preocupação hoje com a vida do presidente, porque é o único presidente que está lutando contra esse sistema, é o único presidente que questiona as coisas, é o único presidente que concorda, Datena, com você quando diz que a polícia tem sim que subir no morro, é o único presidente que defende as polícias, não diz como o outro lá, que não gosta de policiais, né, que policial não é gente. Então, a gente percebe que toda a violência que acontece não parte de nós. E como o Bolsonaro está subindo bastante na questão da popularidade dele, a gente fica com receio do que pode vir do lado de lá, sabe? Eles estão dispostos a tudo. Quando a gente tem um ex-presidiário que diz que tem que ir 50 pessoas na casa de um deputado para conversar com a esposa e com os filhos dele, você acha que esse pessoal de esquerda vem para conversar amigavelmente, Datena? Ou eles vêm para quebrar patrimônio, para invadir, para poder amedrontar? Agora, é engraçado, Datena, que ninguém falou em procurar os maridos das deputadas, né? Eu gostaria muito que o pessoal do Lula viesse tentar procurar meu marido, né, coronel da PM do Ceará, caveira pelo BOPE do Rio de Janeiro e guerreiro de Caatinga, com cursos na Mossad e na SWAT. Isso eu duvido que as pessoas procurem, né? Vão procurar quem? As esposas, que são indefesas e delicadas dos deputados e seus filhos. Então, esse tipo de violência, sim, eu acredito que possa ter, Datena. Pode ter certeza que eu não vou querer briga com seu marido, não. Com esse currículo aí, eu não vou querer. Agora, você está dizendo uma coisa que tem uma certa lógica. Nunca me encheram o saco com esse tipo de coisa. A partir do momento que o Bolsonaro me anunciou pré-candidato, tá,
Diz que eu sou pré-candidato ao Senado. Tem muita coisa para acontecer até lá, mas ele me anunciou. Mas nunca me encheram a paciência nesse aspecto. Se a ameaça de morte eu recebo faz tempo. Agora, me ligou um cara passando mensagem dizendo que era hacker e que tinha todos os meus dados. Eu peguei e mandei ele enfiar os dados no devido lugar que lhe era... enfim, mandei ele enfiar os dados. Pois ele botou todos os meus dados, todos os meus e-mails em resposta dizendo que ele tinha mesmo. Eu continuei dizendo, você faça o que você quiser com os meus dados e me enfia onde você quiser. E depois o cara me ligou e disse, não, eu sou seu fã, meu fã, disse, não, eu vou fazer uma visita à sua casa. Eu não sou capitão de nada, mas pode vir fazer visita à minha casa. Não tenho medo absolutamente nenhum disso. Agora, você viu que foi depois que o presidente falou alguma coisa. Eu nunca tinha sido incomodado com isso. Em momento nenhum. Mesmo quando gente ligada ao bolsonarismo se manifesta contra a minha candidatura lá do Bolsonaro e tal, ninguém tinha me incomodado. Foi só me anunciar candidato para aparecer um tal de hacker na minha vida. Nunca ninguém tinha me hackeado ou coisa parecida. E o cara faz o que quiser. Eu já sobrevivi à morte várias vezes, eu tenho um controle absoluto sobre o medo, que eu já estou numa hora essa desgraçada. Isso o próprio presidente falou para ele, Datena, passamos de 60, ele tomou facada, eu tive infarto, tenho 6 estentes, operei do pâncreas, sobrevivi a um tumor no pâncreas, então eu controlo bem o meu medo. E não ligo para esses cretinos idiotas, mas que torra a paciência, torra, né? Claro. Depois você dá uma olhada, Datena, se esse e-mail que você recebeu tem aquele @protonmail. Se ele é protonmail, e se eventualmente ele tiver assinado como Emerson, é a mesma pessoa que ele faz isso com todas as pessoas que se aproximam do Bolsonaro. Esse sujeito, Emerson Cetim... Eu não sei quem ele é, mas a polícia já está atrás dele, que eu fiz uma queixa policial. Sei que ele mas eu... E, aliás, eu estou me lixando, estou andando para ele. Mas vamos continuar a entrevista, que é o mais importante. A senhora acredita numa terceira via, com o Ciro botando a cabeça de fora? Tem que alguém botar a cabeça de fora. Seria o Ciro. Outros eu acho difícil. A senhora acredita numa terceira via ou a senhora acredita numa eleição disputada entre o Lula e o Bolsonaro e no segundo turno? Eu acredito numa eleição de todos contra Bolsonaro. Inclusive, só para complementar, esse tipo de ameaça que você tomou, né, e pessoas também que ameaçam direitistas, dizendo que são conservadores e que gostam de você, normalmente são esquerdistas disfarçados de conservadores, e isso tem muito, tá, infiltrados no nosso meio para poder descredibilizar. Eu continuo me lixando para ele. Não, mas a esquerda faz isso, Datena, e a gente precisa falar para os telespectadores terem cuidado, porque o telespectador não sabe que existe infiltrado da esquerda dentro dos conservadores. E aí tem gente que coloca ali falso lag, né, falso flag, e começa a ser grosso com pessoas de esquerda, publicamente de propósito, etc. Então, eu penso que a gente tem que ter um certo cuidado, enfim, mas eu acho que vai ser uma eleição muito complicada mesmo. Contra bandido que age ilegalmente, eu não tenho cuidado coisa nenhuma. Eu não tenho cuidado nenhum, não tenho medo, quer dizer, controlo bem o medo e quero que eles vão para aquele lugar, que se explodam. Eu não vou permitir, não tem coisa mais vil do que ameaça. Não existe coisa mais vil do que ameaça. Não existe nada mais vil do que ameaça. E a gente nasce, cresce e morre, de uma forma ou de outra. Mas eu acho nojento o cara se esconder atrás de um IP ou de qualquer coisa e ameaçar qualquer pessoa. Bom, vamos voltar à pergunta, porque parece que o entrevistado sou eu aqui. O que é mais importante é a senhora. A senhora acredita na disputa direta entre o Lula e o Bolsonaro? Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma disputa de todos contra o Bolsonaro. Eu acho que eles vão tentar... Se você perceber, só o fato do Alckmin ter se declarado Lula, por que ter se declarado? Porque ele sempre foi, né? A teoria das tesouras sempre aconteceu. O PSDB fazia sempre uma falsa oposição ao PT para ficarem como diz, intercalando no poder.
Então, o que a gente vê agora é o Alckmin se assumindo publicamente Lula, e isso é muito bom para São Paulo, né, Datena, porque você, por exemplo, que é pré-candidato, saber que o inimigo, que era um picolé de chuchu, que ficava sempre em cima do muro, na verdade, sempre esteve lá com o Lula, é muito bom nessa transparência política que a gente tem que viver, né? Saber exatamente o que a pessoa pensa. A gente pode ser odiado pelo que a gente pensa, às vezes, as pessoas podem ter raiva de você, de mim, pelo que a gente pensa, mas pelo menos sabem o que a gente pensa porque a gente diz. Já pessoas como o Alckmin, não. O Ciro, por exemplo, você viu ele na Grishow? Na Grishow, ele encontrou só com pessoas que são pró-Bolsonaro e saiu xingando todo mundo, dando burro em um rapaz que estava filmando. E o Lula e o Dória lá no meio da Grishow, então nem se fala, ele foi ignorado. Então um sofreu, né, tipo, teve que escutar lá mito, etc. E o outro foi ignorado e ficou ali no cri-cri com as pessoas. Tinha mais, como é que chama? Assessores dele do que apoiadores. Então, eu acho que a gente vai ter uma eleição em que todos vão se unir em torno de tanto a terceira via quanto a esquerda, contra o Bolsonaro, e ainda assim a gente vai vencer. A senhora é calma desse jeito ou a senhora controla bem os seus ânimos? Porque a senhora aparenta uma calma assim que parece que nós estamos no Tibete. A senhora controla bem os seus sentimentos, os seus ânimos? Pelo jeito sim, né, deputada? Datena, você sabe de uma coisa? Eu sou de câncer, né? E sou muito amorosa, muito assim, tranquila. E eu já fui, claro, mais impulsiva. Eu conheço gente que quanto mais baixo fala, quando mais baixo fala, mais medo me dá. Entendeu? Meu pai é assim. Quando começa a baixar a voz, eu morro de medo. Meu pai é assim, Datena. Meu pai, ele estudou em seminário, né? Ele ia ser padre. E eu nunca vi meu pai aumentar o tom de voz. A minha equipe que trabalha comigo já há quase 4 anos, eles só viram eu mudar o tom de voz uma vez nesses 4 anos. Então, assim, é muito raro eu ficar brava. Eu costumo sempre dialogar, conversar no mesmo tom. Você vai ver que dificilmente você vai encontrar um vídeo meu nervosa. Eu acho que a maioria dos meus vídeos são bem tranquilos. Só que existe uma diferença entre ser calmo e se posicionar com firmeza, né? Então, quando eu falo com firmeza, as pessoas acham... Conteúdo já é... Conteúdo diz tudo, né? Não precisa ser raivoso. O conteúdo já diz tudo. Exatamente. E quando a pessoa também fica nervosa com qualquer coisa, é ruim, né, Datena? Outro dia eu vi uma pré-candidata descendo a lenha em mim, e aí ela disse no final assim, não, é porque me deu muita raiva o fato de me pressionarem para eu desistir. Então, assim, aí o que eu percebi? Ela bateu em mim publicamente porque ela ficou com raiva. A Janaína. E ficar com raiva na política, Datena, não é bom. Né, você se deixar levar pela raiva, isso é uma impulsividade que a política não pode ter, né? Eu não sei não, então a senhora se prepare para a candidatura ao Senado, porque ficar com raiva não é uma coisa que faz bem parte do meu currículo não. E aliás eu disse para a senhora abertamente quando houve essa discussão, que eu abriria a mão plenamente da candidatura ao Senado, não teria problema nenhum. Quando houve essa discussão, eu já deixei bem claro para a senhora, né? Com a decisão que vem de cima, a decisão vem de cima. E isso pode mudar também a qualquer momento, né? O presidente pode mudar a qualquer momento se ele achar que ele tem que mudar. E eu continuo dizendo que eu não sou apegado a qualquer cargo, não sou apegado à eleição. Se precisarem de mim, eu estou à disposição. Se o povo quiser votar em mim, o povo vai votar em mim. Se o povo não quiser votar em mim, não vai votar em mim. Se a coligação achar que é interessante que eu esteja na coligação, está tudo certo. Eu estava numa coligação que até ser traído eu dei no pé. E fui embora mesmo. E eu não tenho compromisso nenhum com uma desistência se de repente o senhor presidente decidir isso ou se de repente alguma coisa me levar a isso. E acho que a senhora seria uma ótima candidata. Não vejo impedimento nenhum para a senhora ser uma candidata ao Senado. Foi isso que eu disse
A senhora, desde o início, a senhora me disse que queria ser candidata a deputada federal, que a senhora vai ser, e o que a senhora espera dessa eleição em nível de Câmara que precisa ser renovada. Não pode continuar do jeito que está, ela precisa de um gás novo. E é importante ter gente com cabeça aberta aqui de São Paulo para compor essa nova bancada na Câmara, que eu acho que vai ser renovada mesmo. Datena, olha só, em relação ao Senado, eu queria te falar uma coisa, que eu até agradeço a oportunidade de você falar aqui sobre a nossa conversa, porque em momento nenhum eu afirmei que seria candidata ao Senado. Né? O que houve foi uma conversa de um possível plano B, caso você desistisse. Até brinquei com você, que já aconteceu de você desistir outras vezes, né? Desistir, que eu digo assim... Não impede de acontecer de novo. Fica preparada que não impede de acontecer de novo. Se algo me levar a isso, você não tem a dúvida que não impede mesmo. Se eu sentir alguma coisa estranha, você pode ter certeza. Eu só irei para uma disputa, primeiro, se eu sentir que o povo quer que eu vá para a disputa. Se eu sentir que não quer, que adianta eu posso querer ser presidente da República. Mas o povo não quer que você seja presidente da República, então não vou ser. Eu posso ser candidato a deputado federal, mas o povo não quer que você seja candidato a deputado federal, não vou ser. Primeiro depende do povo e depois depende da coligação. Depende primeiro do presidente da República, que é o que representa a coligação dos partidos todos, mas é o presidente quem manda. Se o presidente fala, Datena, achei que foi uma decisão errada e nós vamos mudar. Olha, não tenho compromisso nenhum em aceitar qualquer posição que venha de cima ou então de tomar uma posição, sendo que alguma coisa me atrapalha no meio do caminho. Sempre que me atrapalhou, eu caí fora. Eu nunca pedi para ser candidato, fui procurado por quase todos os partidos, estou à disposição do povo brasileiro, né, e da coligação que estou. Se a coligação não quiser, eventualmente, mais à frente, ou se eu perceber alguma coisa errada, a senhora se prepare, porque a senhora seria uma boa candidata. Tá bom? Congelou a imagem justamente no finalzinho da entrevista. Mas era o final mesmo, se puder colocar a Carla para eu me despedir dela, por uma questão de educação até, seria legal, tá? Seria bacana, mas é isso mesmo que eu penso. Tá refazendo a ligação, agora voltou. Eu pensei que a senhora estava espantada com aquilo que eu estava falando e que tinha congelado, mas pelo jeito nada mais lhe espanta. Mas foi isso que eu falei, a senhora deve ter ouvido e a senhora seria uma ótima candidata ao Senado se assim fosse decidido ou for decidido, não tem problema nenhum. A gente continua com o nosso relacionamento da mesma forma, que eu achei muito legal da sua parte me ligar e dizer o que a senhora falou, passar a mensagem dizendo da sua disposição e está à disposição do senhor presidente da República. Eu achei bacana da sua parte e ipsis literi é recíproco, entendeu? Se houver necessidade, se houver algum contratempo no meio do caminho, se o presidente decidir por a senhora ser a candidata, não tem problema nenhum. Se o Tarcísio, que é um ótimo candidato e acho que vai ganhar aqui em São Paulo, se decidir também por essa coligação, estaria tudo certo, porque política é isso, né? Política é isso. Essa é a política. Você tem que fazer parte do jogo político. Se o jogo político lhe quer, você entra nele. Se ele não lhe quer, você sai dele. Simples assim. Deputada, foi um prazer conversar com a senhora. Não sei se faltou alguma coisa. Se faltou, a senhora pode complementar. Foi uma ótima entrevista. Eu agradeço a senhora por ceder espaço importante do seu dia a falar com o pessoal da Rádio Bandeirantes. A audiência foi muito boa. Sinal que a senhora é muito benquista por boa parte da população. E tem grande chance de ser eleita. Abraço grande, senhora. Também uma lealdade. Você vai perceber que o presidente não tem duas palavras nem duas caras. Então, quando ele firma uma palavra, é aquela palavra. E eu acho que, se ele firmou a palavra com você, eu confio no presidente. E eu acho que você pode trazer muita coisa para essa eleição, olha, né? Porque você atinge em política, eu nunca traí ninguém na minha vida. Em política, eu nunca traí ninguém na minha vida. Eu sempre desisti de eleições até por ser traído e para não trair. Desisti de eleições porque fui traído ou para não trair alguém. Cheguei a entregar
cargos que eu tinha praticamente eleito. O último deles foi vice do Bruno Covas, que me convidou para ser vice dele. Falei, eu quero que você seja meu vice, porque eu tenho problema, se acontecer alguma intercorrência, você ficaria como prefeito. E eu disse para ele, Bruno, um mês que eu estou com você, primeiro eu aceitei, depois eu vi que tinha problemas dentro do partido, gente que não me aceitava, eu peguei e falei, Bruno, você é meu amigo, gosto muito de você, mas eu não vou com você. Hoje eu seria o prefeito de São Paulo. Tá? Eu não aceitei, em hipótese nenhuma, ser candidato a vice. Eu abri mão depois de um mês estando junto com ele. Outros também, pelo menos eu não perdi nenhuma eleição, né? Eu não participei de nenhuma, mas não perdi. Mas eu nunca traí ninguém. E se eu estou com alguém, a palavra traição é inerente do ser humano. É difícil você separar ser humano de traição. Todos podem trair a qualquer momento, mas a senhora tem a certeza absoluta que se eu for candidato junto com o senhor presidente, a última coisa que eu farei é traí-lo. Eu prefiro sair de algum lugar do que trair alguém. Jamais faria isso, em hipótese absolutamente nenhuma. Aliás, essa história de trair comigo não funciona. Eu, em televisão, eu já paguei 60 milhões de reais de multa, porque eu não gostei do lugar que eu estava, abandonei e fui embora. Mesmo eu fiz várias vezes com várias emissoras que, de repente, não estava legal, eu pego a minha mala e vou embora, mas trair os outros não. Essa imagem eu nunca tive, jamais vou ter. Indo para uma eleição, até fui perguntado pelo rapaz do Globo, se eu estava fechado com o presidente. Pô, o cara acabou de me anunciar como candidato, é claro que eu estou fechado com ele. Se ele me anunciou como candidato, eu tenho que estar fechado com ele. Com quem que você quer que eu esteja fechado? Com o Lula, que não pode ser. Não é verdade? Então, se eu topar ir até o fim, eu serei fiel até o fim ao presidente da República, mesmo porque não há outra opção. A única opção que tem e que não é desprezível é de que, de repente, por algum motivo, a coligação não queira me aceitar, eu posso sair candidato pelo partido que eu estou, que é um partido tradicional, o PSC, fazendo campanha com o telefone celular e sem apoiar ninguém. Essa é a única possibilidade que tem, além da desistência. E que não é uma possibilidade ruim, não. Se você pensar bem, não é uma possibilidade ruim. Você sai independente. Melhor do que trair os outros, né? Para trair é melhor sair independente, mas eu, por enquanto, tenho essa convicção. E a senhora pode ter certeza que saindo com o presidente da República, eu jamais vou trair o presidente da República. Vou até o fim com ele. A gente não concorda em muitas ideias, a senhora deve discordar de muitas ideias que eu tenho também, mas na realidade o princípio da democracia é esse. É você discordar dentro do próprio ambiente que você está, até para talvez você fazer se entender e, de repente, as pessoas mudarem de opinião, como eu também posso mudar as minhas opiniões democraticamente. Mas traição não é comigo. Isso não é comigo. Se for para trair, eu entrego o meu boné antes de trair, só pode ter certeza. E se eu for junto, eu vou até o fim. Sabe por quê? Porque estando no inferno, nunca pare ou caminhe para trás, sempre caminhe para frente. Essa é uma frase do Churchill, que no inferno você não pode nem parar e nem voltar. Você tem que ir para frente. E eu nunca tive tão perto do inferno, que é a política, como agora. E se eu continuar bem dentro do inferno, eu vou para frente. Se eu resolver desistir e voltar para o purgatório, aí é outra coisa. Mas depende de uma série de fatores, não só da minha opinião. Depende de uma série de fatores. Até de traições de outras pessoas para comigo, que eu espero que não aconteça, como já aconteceu várias vezes. Algo mais, deputada? Não, só dizer que eu conheço muita gente que trabalha com você e que fala da sua lealdade, da sua firmeza, da sua coragem. E são 3 características que não podem faltar no Senado. Então, são amigos meus. São amigos meus. Só deve ter conversado só com amigos meus. Deputado, foi um prazer bater esse papo com a senhora, de verdade. Gostei mesmo da senhora, achei a senhora uma pessoa muito legal, esclarecida. Espero que a senhora seja muito bem votada a deputada federal. Um abraço grande, um ótimo dia. Que Deus proteja a senhora, porque o seu marido protege aqui na terra. Tá certo? Um abraço grande e até mais, porque pelo currículo dele, eu já vi que podia ser das Forças Especiais com tranquilidade. E deve ser um ótimo marido, senão a senhora não estaria com ele.
deve ser um parceiro maravilhoso, como assim tem que ser. A senhora também deve protegê-lo muito. Abraço grande a senhora, viu? Fique com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.